Nesta jornada, Olavo de Carvalho explora o fascinante mundo dos mistérios da humanidade e como eles podem ser interpretados de uma forma única e profunda. Demonstra como a antropologia cobre uma ampla gama de temas variados, nem sempre de forma mais correta. Então, venha conosco ampliar sua perspectiva sobre o mundo e sobre você mesmo. Vamos ao vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu me lembro de um episódio em que havia uma região do Nordeste que estava com uma seca desgraçada, ninguém conseguia resolver aquilo, não conseguiam transportar água, não conseguiam fazer chover, não conseguiam nada. Daí, alguém no governo Fernando Henrique teve a ideia de chamar 2 pajés indígenas que diziam que eles sabiam fazer chover. E chamaram os pajés, e os pajés foram lá e fizeram os ritos deles e disseram: vamos sair daqui que veio o maior pé d'água, e de fato veio. Tá certo? E daí aparecia todos intelectuais dando grandes explicações antropológicas. Eu digo, escuta, mas uma explicação antropológica não pode explicar um fenômeno atmosférico, né? Isso aqui é uma coisa elementar. É a cultura indígena. Sim, mas espera aí, o problema é que algum conhecimento do modus operandi da natureza física eles tinham, tá certo? Senão, essa coisa funcionou é porque eles sabiam fazer funcionar. E vocês não sabem. Então, como é que você, que não sabe fazer o que ele está fazendo, vai conseguir explicar o que ele está fazendo? É mais fácil o índio explicar a sua cultura do que você explicar a dele, já que ele está, nesse ponto, pelo menos, ele está sabendo mais. Então, esta questão, vamos dizer, do valor de veracidade objetiva dos conhecimentos ditos primitivos ou medievais, etc., etc., é a questão que é sempre, vamos dizer, escamoteada em todas essas discussões. Quer dizer, o estudioso moderno já assume uma postura de que a nossa cultura é superior, sabe mais, abrange mais, etc., etc. Então, tudo que está na outra cultura só pode ser explicado, vamos dizer, subjetivamente. São elementos daquela cultura, são criações culturais, etc., etc. Sim, mas tudo que nós fazemos são criações culturais. Agora, acontece que algumas criações culturais refletem algo da realidade objetiva e outras não. Isso quer dizer, você não vai comparar, por exemplo, a tecnologia desses 2 pajés à história do Chapeuzinho Vermelho. Não é a mesma. As duas são criações culturais. Não é isso? Só que esses conhecimentos deles, algum valor científico objetivo tem, o qual você não sabe explicar. Ora, a ausência de uma explicação não é prova da falsidade de uma ideia. Não é porque eu não sei explicar a ideia do outro que ela passa a ser falsa. Ao contrário, se ele sabe fazer e eu não sei, então o burro sou eu. Eu não tenho nada que explicar. Quer dizer, a ignorância não pode explicar o conhecimento, por definição. Não é isso? Então, ou você descobre qual é o princípio, né, fundante da tecnologia desses 2 pajés, ou então você cala a boca, burro, e vai aprender com eles. Do mesmo modo como o Orlando Vilas Boas uma vez me contou uma história fantástica de 2 meninos índios que haviam se perdido no mato, e ele ressaltava isso. O pessoal da cidade pensa que índio gosta de mato, índios têm terror do mato. Só quem vai para o mato são os caras mais velhos e experientes. O pessoal da taba não sai dali, não é besta, né? Mas esses 2 meninos tinham se metido no mato e sumiram. E foi FUNAI, Exército, ONU, todo mundo lá procurando os moleques, não acharam. E daí também ouviram falar de um pajé que tinha numa outra tribo e que achava qualquer coisa ou qualquer pessoa. E chamaram o pajé. Ele disse, ele nos reuniu a todos numa oca grande, fez lá os ritos dele. Disse, quando eu terminar aqui, os meninos vão estar na porta. E, dito e feito, quando ele terminou, apareceram os 2 meninos na porta. Eu sei fazer isso? Eu não sei. O Orlando Vilas Boas também não sabia, ninguém sabia, o pessoal da ONU também não sabia, o pessoal da FUNAI também não sabia. Agora, vão aparecer naturalmente as explicações antropológicas. Agora, como é que uma explicação antropológica, né, pode explicar a localização de 2 pessoas no meio do mato? A antropologia não trata disso, né? A antropologia não é topografia, não é geografia, não é aerofotogrametria, não é nada, não é nenhuma das técnicas capacitadas a localizar uma pessoa no meio do mato. Então, isso quer dizer, aquele pajé tinha alguma tecnologia que nós não conhecemos e que, portanto, nós não podemos explicar de maneira alguma. Então,
esse privilégio, vamos dizer, da explicação é um dos elementos, vamos dizer, do culturocentrismo, ou como eu costumo chamar, o cronocentrismo. Quer dizer, você achar que a sua época, o seu tempo, é o centro iluminado e o resto tudo são zonas de sombra nas quais o nosso tempo iluminadíssimo vai lançando a sua luz. Tá certo? Eu acho que isso é uma coisa tão fácil de impugnar, tão fácil de desmascarar, que as pessoas só não o fazem porque estão interessadas nisso, porque de algum modo o prestígio delas depende deste mesmo preconceito cronocêntrico. Eu percebi isso muito tempo atrás, acho que mais de 40 anos atrás, eu percebi que tinha algum treco errado nisso, e eu percebi que para a minha própria formação, eu jamais poderia seguir esse critério cronocêntrico, eu não posso embarcar nessa. Quer dizer, eu quero me aproximar, eu quando jovem estudante eu pensava nisso, eu quero me aproximar dos melhores conhecimentos que existem à disposição do ser humano. Eu, como não tenho que prestar satisfação a nenhum currículo universitário, eu posso investigar aonde eu queira, eu posso vasculhar tudo, eu posso ler o que eu quiser, tá certo? Eu não tenho que ler só aquelas coisinhas para fazer um exame no fim do ano. Então eu estou livre para investigar. Então eu quero procurar o que há de melhor, de mais válido, de mais sólido e de mais útil, tá certo? Em todos os elementos culturais que eu vasculhar. Então, duas coisas se tornaram para mim uma espécie de princípio guiador. Né? O primeiro é aquele famoso princípio jornalístico que ninguém segue, que é ouvir o outro lado. Isso é uma coisa que nas redações todo mundo diz, mas que ninguém jamais pratica. Quer dizer, se você está de um lado, você tem que ouvir o outro, mas o jornalismo só ouve o outro lado para esculhambar com ele, evidentemente. Né? É assim, como fizeram agora no Fox News, o debate convidaram o Donald Trump só para esculhambar com a cara dele. É verdade que ele deu a volta por cima e saiu melhor, mas essa não era a intenção da Fox News. A intenção não era fazer um debate honesto, era queimar o Donald Trump. Os outros candidatos todos são muito fraquinhos, não intelectualmente, tem alguns caras, eu acho o Mike Huckabee, eu acho um gênio, mas ele, infelizmente, ele não é popular, não tem voto. E de repente aparece esse maluco do Trump que encantou todo mundo simplesmente dizendo o que todo mundo sabe. Ele até disse muito corretamente: se não fosse por mim, o tema do imigrante ilegal nem apareceria neste debate. E você vê, os imigrantes ilegais são responsáveis hoje por 30% dos homicídios nos Estados Unidos. Quer dizer, eles não são nem 10% da população, mas eles fazem 30% dos homicídios. Então é claro que é um assunto grave. E então você vê que esse debate da Fox News é um modelo do jornalismo atual. Quer dizer, você finge que vai ouvir o outro lado, mas você não vai ouvir, você vai fazer um processo contra ele. Você está julgando o outro lado. Né? Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, de fato não era assim. As pessoas tinham aquela precaução de dizer, eu vou tentar ouvir os 2 ou 3 ou 4 lados sem julgá-los. Entrega o material para o leitor e ele cria a sua conclusão. Então, este princípio, que se é válido no jornalismo, é infinitamente mais válido nas ciências, ele é o princípio mais violado, mais desprezado em todo o universo do conhecimento moderno. Então, ouvir o outro lado, eu ouvir principalmente aquele lado que não é normalmente ouvido. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like para aumentar o alcance desta verdadeira aula. E isso significa, vamos dizer, você se abrir justamente até para aquelas ideias e opiniões que lhe parecem as mais repugnantes à primeira vista. Eu digo, bom, se elas me parecem repugnantes, eu tenho que botar isso entre parênteses, estudá-las e depois chegar à conclusão, vamos ver se elas são repugnantes mesmo, se eu estava enganado. Isso quer dizer que você tem que ouvir o ponto de vista nazista, comunista, vegetariano, espírita, tudo. Aquilo que você menos gosta é o que você tem que ouvir. Né? Até outro dia eu estava lendo aí um depoimento do Pedro Sete Câmara, e depois de muito tempo ele decidiu fazer um curso de letras e ele disse, olha, nem tudo aqui é ruim. Daí ele começa a citar o George Lucas, né? Aí você descobriu que existe o George Lucas e falou, pô, mas isso tem que ter algum valor. Claro que tem, mas isso eu já sabia 50 anos atrás. Quer dizer,
aos 17, 18 anos, eu estava lendo Georg Lukács que nem um doido, e entendo perfeitamente o valor disso. Comparado comigo, o Georg Lukács era um gigante, e eu era uma formiga, né? Só que depois o nosso senso de medida vai se aprimorando, né? E eu sei, bom, Georg Lukács é um pensador bom, mas comparado com Eric Voegelin ou com Bernard Lonergan, ou com o Zubiri, é um mico. Então, normalmente nós julgamos a estatura das pessoas pela nossa própria estatura. Tá certo? Então, aquilo que parece grande em comparação conosco, nos parece sempre gigantesco, e às vezes não é, porque atrás tem outro gigante maior. Para você adquirir um senso de medida que reflita, vamos dizer, a objetividade das coisas dentro de uma escala universal, você precisa ter adquirido muita cultura, você precisa ter estudado durante muito tempo. Então, isto não é coisa para um moleque. Você começa a ter algum senso de medida depois dos 40, 50 anos. 50, na verdade, né? Por isto mesmo que você vai ver que as grandes obras filosóficas foram escritas por homens de 50, 60 anos e não por jovens. Filosofia não é como poesia, ou como matemática, ou como música, no qual, aos 12 anos, o negro pode ser um gênio. Não existe gênio filosófico de 12 anos de idade, nem de 15, e se tu quer saber, nem de 20, tá certo? Quando aparece um gênio filosófico, é como Otto Weininger, né? É um gênio, tem umas ideias esquisitíssimas, tão esquisitas que ele lê o próprio livro e decide estourar os próprios miolos. Então, é um dos poucos gênios precoces, né? Com uma teoria que é muito sugestiva, mas na maior parte dos casos está errada. É um produto de imaginação e não de sabedoria. Então, essa foi a primeira norma, ouvir sempre o outro lado. Isso quer dizer, por exemplo, que até hoje, eu sou conhecido como um sujeito muito anticomunista, até hoje eu leio as produções comunistas com toda a abertura, com toda a compreensão. Sou um admirador do Antônio Neves, eu acho que ele é um cara admirador, assim, pela força, não pela qualidade humana. Ele não presta, mas é um gênio. Assim como o Lukács também não prestava, mas era um gênio, né? Então, até hoje eu me abro para essas coisas sem medo. Eu não tenho medo da contaminação. Isso eu quero ensinar para vocês. Se você não quer se contaminar com as ideias do seu adversário, você não pode ouvi-las. Você tem que se recolher, fechar dentro de uma redoma, como uma alminha pura, cândida, que não pode ser contaminada, né? Não pode ver um exemplar da revista Playboy na banca que vai corromper a sua alma. Se é assim, meu filho, então é melhor você não estudar nada. Você fica naquela inocência pueril, você se prepara. Agora, se você é um homem de estudo, você vai se contaminar, porque senão você é como um guerreiro que não quer ter contato com o inimigo. Onde o inimigo vai é onde você não vai. Não, eu não quero encostar nisso aí porque faz mal. Eu digo, como é possível você fazer uma guerra? Como é possível você trocar sopapos com o sujeito sem encostar nele, né? E sem sujar as suas mãozinhas? Não é possível, né? Então, isso vale para a guerra intelectual, como vale para qualquer outra guerra, né? Então, esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio foi, vamos dizer, um corolário, uma consequência desse. É aquela frase do Leopold von Ranke, o grande fundador da história moderna, da ciência histórica moderna: todas as épocas são iguais perante Deus. Então, eu não vou privilegiar o ponto de vista do meu tempo, né? Não vou achar que quem veio antes de mim é necessariamente mais burro do que eu, porque você não precisa ser muito inteligente para perceber que Platão é mais inteligente do que você, tá certo? E às vezes você encontra nos autores antigos algumas noções que são erradas, que são demonstravelmente erradas, tá certo? Mas você tem ideia de quantas ideias demonstravelmente erradas você tem? Você não tem ainda. Eu vejo o número das minhas ideias erradas que foram sendo superadas ao longo do tempo é enorme. Então não adianta eu ter o rir de um autor antigo pensando que ele sabia menos do que eu, porque eu também sabia menos do que eu para o tempo. Então, à medida que eu fui avançando nessas coisas, eu vi que toda a ciência antiga e medieval era terrivelmente mal compreendida, vamos dizer, pelo establishment acadêmico, embora houvesse dentro desse establishment sempre alguns estudiosos mais profundos que dedicavam alguma atenção melhor a essas coisas,
e entendiam que não estavam entendendo. Então, um desses tópicos que eu vi que a modernidade de fato não entendia, e sobre o qual eu escrevia algumas coisas até muito toscas, 30 ou 40 anos atrás, é exatamente esse problema da cosmovisão, ou da representação gráfica da cosmovisão. Isso. Então, hoje você pega, por exemplo, um mapa geocêntrico da Idade Média e pega um mapa heliocêntrico agora e diz, aquele lá estava errado, porque nós agora sabemos que as órbitas planetárias são heliocêntricas, tá certo? Entendeu muito bem. Acontece que fazendo isso, você está comparando não duas cosmologias, mas duas cosmografias. Dois desenhos, dois mapas apenas. Né? Acontece que se você perguntar o que está contido num mapa atual, apenas as posições dos astros. Nada mais, ali não tem mais nada. Quer dizer, como se você tirasse um retrato do céu e pronto. No mapa medieval tem muito mais do que isso. Aquele mapa é ao mesmo tempo um mapa dos céus e um mapa da consciência humana, os dois articulados entre si. Isso quer dizer que o mapa geocêntrico da Idade Média, o heliocêntrico também, porque existia já modelos heliocêntricos na mesma época, esses mapas antigos, eles não eram pura cosmografia, eles eram um resumo gráfico de uma cosmologia, quer dizer, de uma concepção integral do cosmos, da posição do homem, dele, do destino humano e de toda, vamos dizer, a realidade espiritual que transcendia a própria condição física do ser humano. Tudo isso está contido num mapa medieval. Então, quando alguém diz esse mapa está errado, fala, ele está errado sob um ponto de vista, que é o seu ponto de vista limitado, que é puramente cosmográfico. Não é isso? Agora, que mapa cosmológico você e toda a ciência atual tem a oferecer ao ser humano? Resposta: nenhum. Então, vocês não têm um produto idêntico para comparar com aquele e dizer que o seu é melhor. Vocês simplesmente não entendem o produto antigo e o comparam com alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Tá certo? Porque uma das características dessa cosmologia medieval era a ideia da coexistência de dois centros, dizer, um centro humano e um centro divino. Tá certo? Então, quando colocava a Terra no centro, o que é a Terra? É o ser humano. Tá certo? Então, este é o centro da nossa perspectiva. E, aliás, é até hoje. Todos nós andamos sobre a Terra. Tá? E, como dizia Edmund Husserl, essa Terra na qual nós andamos não se move. A única Terra que se move é uma Terra hipotética vista de uma posição celeste. Bom, hoje até nós podemos, né, mandar um satélite lá fotografar, filmar, etc. Mas durante muito tempo, no tempo do próprio Copérnico, Galileu, o ponto de vista do qual se podia falar do movimento da Terra era um ponto de vista extraterrestre, no qual ninguém podia se colocar materialmente e que, portanto, não podia ser testado fisicamente. Ele só podia fazer, vamos dizer, certas deduções matemáticas e dizer deve ser assim ou deve ser assado. Né? Então, é a mesma coisa que dizer, um mapa cosmológico nós não temos hoje. Então, se veja, neste mapa medieval antigo, que é o mesmo do tempo de Cícero e da Idade Média, as várias esferas planetárias correspondem a distintas dimensões da experiência humana. Exatamente como aparece também no livro de Muhyiddin Ibn Arabi, Chave Espiritual da Astrologia Muçulmana, que foi, não é um livro de Ibn Arabi, é um livro do Titus Burckhardt, baseado em Ibn Arabi, mas provavelmente Ibn Arabi copiou de uma fonte ocidental, porque você já tinha os modelos de Santo Hildegard de Bingen 70 anos antes do nascimento de Ibn Arabi. Portanto, ele pode ter recebido essa informação por lá. E ele trata estas esferas planetárias como se fossem escalas numa ascensão espiritual, onde
o indivíduo, o iniciado Sufi, à medida que transpunha as escalas planetárias, chegava a outras dimensões de consciência que lhe davam a absorção de conhecimentos essenciais trazidos por profetas anteriores a Maomé. Então, quando se passa a esfera lunar, por exemplo, e a esfera lunar era tida nessas duas cosmologias, tanto na medieval quanto na islâmica, como a fronteira entre o mundo da existência física e o mundo espiritual. Então você obtinha ali alguns conhecimentos que tinham sido trazidos por Adão. Isso seria o primeiro dos profetas. E ele coloca Jesus como um profeta, entre outros, não é normal no mundo islâmico. Então você passar pela esfera de Jesus, pela esfera de Arão, e assim até chegar à última esfera, que era a esfera de Abraão. Tá certo? E a partir da esfera de Abraão terminava o que se chamava os pequenos mistérios. O que são os pequenos mistérios? São os mistérios de ordem cosmológica, os mistérios sobre a estrutura do cosmos e sobre a posição do homem dentro do cosmos. E somente a partir daí você passava para os conhecimentos de ordem espiritual propriamente dita, que era o conhecimento de ordem divina que só o próprio Deus podia lhe dar pessoalmente. Então, esta divisão de pequenos mistérios e grandes mistérios, ela atravessa toda a história, desde a antiguidade até o século XVIII, por assim dizer. Então, isto articulava, vamos dizer, a imagem física do cosmos com a sua imagem funcional, por assim dizer, do ponto de vista da consciência humana. É isso. E o detalhe mais interessante era justamente a coexistência de dois centros, um centro terrestre e um centro solar. Não é isso? Aliás, o próprio C.S. Lewis, nesse livro, ele dá algumas fontes antigas, né, a respeito deste centro solar. Então, ele diz o seguinte, ele está se referindo aqui à República de Cícero, não a República de Platão, a República de Cícero, onde num capítulo tal tem uma história que se chama O Sonho de Cipião. Então, Cipião neto está conversando com Cipião avô, e o avô lhe dá uma série de explicações, e entre essas aparece o seguinte: no capítulo 17, podemos notar que o Sol é a mente do mundo, mens mundi. Ovídio, no capítulo 4 da Metamorfose, fez do Sol mundi oculus, o olho do mundo. Plínio o Velho, na História Natural, capítulo 2, reverte a Cícero com uma pequena mudança, mundi animus, alma do mundo. Bernardo Silvestres usou ambos esses títulos honoríficos, mens mundi e mundanus que oculus, quer dizer, mente do mundo e olho do mundo. John Milton, que presumivelmente não tinha lido Bernardo, mas com certeza tinha lido o Sonho de Cipião e Ovídio, e provavelmente também Plínio, faz o mesmo. E tem o verso: tu, Sol, deste grande mundo, olho e alma. Shelley, veja isso já é século XIX, né? Shelley, provavelmente, tendo em mente ainda John Milton, levanta a imagem do olho a um nível mais alto. O olho com que o universo se contempla a si mesmo e se reconhece divino. Você verá a antiguidade e permanência dessa imagem do Sol como olho do mundo, que vai desde... Quando Cícero escreveu isso, já era uma coisa velha, já estava na mitologia fazia tempo, e vem até o século XIX ainda, no pleno século da eclosão do cientificismo moderno, e essa imagem ainda aparece em Shelley, né? Então, eu me pergunto, mas isto é uma imagem literária? Não é isto? É claro que não, porque o que do mundo seria visível sem o Sol? Aí eu remeto vocês à apostila da tripla intuição, né? Onde eu digo que esta identificação do Sol com o olho e com a consciência é uma coisa estrutural no ser humano. Isso não pode ser apagado. Tá certo? Porque, vamos dizer, em qualquer situação onde você não tem uma iluminação artificial, uma fonte de iluminação artificial, então o mundo é visível quando tem Sol e se torna invisível quando não tem Sol, a não ser que você tenha
vamos dizer, um reflexo lunar, que dá uma iluminação parcial, mutável, instável, etc, etc. Então você tem esses dois tipos de iluminação, quer dizer, uma iluminação plena, né, e estável, e outra iluminação parcial e instável. Então, quer dizer, esse simbolismo do Sol e da Lua é o que eu chamo de simbolismo natural. Ele não pode significar outra coisa. Isso não é uma imagem literária, não é uma figura de linguagem. Isso é a tradução de uma experiência estrutural do ser humano. É claro que a civilização urbana coloca à disposição do ser humano tantas fontes secundárias de iluminação que o indivíduo pensa que sempre foi assim, que sempre houve luz elétrica, que o homem de Neandertal também acionava, né, um interruptor e aparecia, né, uma luz, mas veja, durante milênios a experiência correta do universo material, da visão do universo material, é esta: o Sol é o olho do mundo, meu Deus do céu, né? Então, nós somos o olho do mundo? Não. Nós participamos disso, nós também somos iluminados e graças a isso nós vemos. Porém, nós não estamos no Sol, nós estamos na Terra. Então você tem essa tensão do duplo centro. Né? Isso é uma tradução muito exata Por exemplo, compare isso com a famosa definição pitagórica da filosofia, como amor à sabedoria. Isso quer dizer, o filósofo não é um sábio, ele ama algo que está acima dele. E esse algo, se ele pensa que aquilo é amável e digno de ser possuído, é porque essa sabedoria não é hostil ao homem, mas ao contrário, ela de certo modo também ama o homem. Então, você tem a sabedoria que busca o homem que busca a sabedoria. Então, esta é outra experiência que é estrutural e permanente no ser humano. Todos nós estamos nos dirigindo, vamos dizer, a um conhecimento que nos é superior, mas que, vamos dizer, não nos é hostil. Ele nem foge de nós e nem nos engana, tá certo? Ele está ali para ser possuído pelo ser humano, não possuído completamente, jamais. Nós só temos fragmentos, assim como nós não recebemos o Sol, mas apenas raios de Sol, tá certo? Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Não custa nada e nos motiva a estar produzindo mais conteúdo de valor. Educação é a única salvação para a nossa nação.